começando agora a segunda parte da nossa entrevista com a Degmar Arantes. A Degmar, vamos mostrar um pouquinho da sua arte? Então, eu vou colocar na tela algumas fotos que você me mandou e eu queria que você comentasse. Muito bem, Adegmar, me fale um pouquinho sobre essa foto. Sim. Essa joia é uma joia que nós produzimos, né? Nós produzimos uma coleção específica para o Farei Joias, primeiro módulo, que é o módulo com poucas ferramentas, né? E que você produza com o que você tem, o que você encontra descartado ou no quintal da casa, né? Pode ser madeira, cipó, semente. Então, essa nós fizemos com folhas desidratadas, né? A semente são folhas de cupuaçu. A semente é uma saboneteira, né, que a gente pegou no cerrado. E é tão interessante que essa é um sabão mesmo. Ele funciona como um sabão natural, ele dá numa árvore. E a gente usou uns fios muito finos que a gente tinha de liquidificador, né, do motor do liquidificador. E a madeira, né, essa madeira nós produzimos, né, a madeira. Então, essa peça, ela é um adorno corporal, né? E também ela é um adorno de mesa, né? Um enfeite de mesa ou um painel de parede. Então, ela é versátil, pode usar de várias formas. E é muito lindo. Temos aqui uma outra peça. Fale um pouquinho pra gente sobre ela. Esse é um anel de madeira, né? Esse é uma madeira aqui do meu quintal. Aqui eu tenho uma cerca de aroeira muito antiga, né? Então é um pedaço da cerca que a gente tirou e esculpiu na madeira. A pedra é uma turmalina, uma lapidação milênio, uma turmalina verde, né? Ele tem um aro de madeira por dentro para ficar bem confortável e tem um fio de cobre entre o aro e a madeira. Então é uma joia assim, bem confortável, fácil de usar. Fala pra gente dessa... É um bracelete, Adegmar? Sim, é um bracelete, né, que muito bonito. Ele foi feito com uma concha. Essa concha eu ganhei de uma cliente, né? Ela é mergulhadora, ela tinha uma coleção de conchas que ela viajava por vários lugares, né? Chama-se Doroti, essa cliente. É uma cliente muito amada. E quando eu estava fazendo umas pesquisas, querendo montar alguma coisa sobre os caiçaras, né? Ela vai, eu tenho uma coleção de conchas e eu vou te doar. Então ela me doou centenas de conchas. E essa é uma das conchas, né? Que ela me doou. Já fiz muita coisa com as conchas, assim, ela é mergulhadora, ela ama o mar. Então ela me deu esse presente extremamente valioso. Para mim, só a concha já era muito valiosa, né? E o aro dele é em cobre, esses fios de cobre mesmo, né, que a gente pegou, descartado, né, totalmente de reuso. É um fio de cobre, aqueles fios condutores de energia antigo, bem grosso, né. São 3 voltas esse bracelete. E já justamente para a concha aderir bem, né, e ficar bem ergonômico. É uma peça ergonômica também, não machuca. E também é uma peça decorativa, né? Você pode usar de várias formas, ou como um adorno corporal, ou decoração na casa. Fale um pouquinho deste anel. Esse anel tem um aro de acrílico, é uma chapa de quartzo grande, a origem da chapa é Cristalina, Goiás, ela foi inclusive garimpada e lapidada em Cristalina. Cristalina é o maior produtor, né, de quartzo, principalmente translúcido, né? Tem jazidas enormes. E eu coloquei uma peça de prata com uns pequenos brilhantes, bem pequenos, para fazer aquele contraste, né? O quartzo, o acrílico e o brilhante. Mas é assim, só um trabalho artístico mesmo, bem interessante. Também é usual, é um anel que dá para usar bem. Agora a pergunta é, aquele que fizer a inscrição, for escolhido e entrar no projeto Farei Joias, ao final ele vai conseguir produzir joias tão lindas como essa, Degmar? Na verdade, essas aí ele vai produzir até melhores, né? Então, assim, essas aí são do primeiro módulo. O curso ele será dividido em módulos, são 3 módulos de 8 aulas. E uma aula semanal, porque também as pessoas estão mesmo nessa situação adversa, eles estão com pouco tempo, né? Porque tem que cuidar da casa, das crianças, um monte de coisa junto ao mesmo tempo, né? Trabalhar em casa, ou muitos buscar o sustento de outra forma. Então, a gente procurou fazer de um jeito que ficar suave das pessoas, né?
Então, vai ser uma vez por semana. Ao final do primeiro módulo, que são essas 8 aulas, que são 2 meses, ele já vai fazer uma coleção similar a essa aí, ele já vai ter condições, né, para produzir 10 peças, né, o nosso alvo, cada aluno, já com o seu DNA, a sua identidade, a cultura dele, a história dele, né, já é um produto que a gente pretende que todos já façam, cada um com essa característica, né, para não ficar copiando, repetindo coisas, né? Porque o mercado joalheiro, ele é tão bom, Rodrigo, tão bom, que as pessoas vendem hoje coisas de meio século atrás, do século passado, né? Assim, até hoje as pessoas vendem, né? Correntinhas com nome, anelzinho de coraçãozinho de fio, são coisas assim, que é básico, coisas que quando eu fiz o curso já era superado e as pessoas vendem até hoje. E vivem disso. Então, a joalheria é muito, muito camarada, sabe? Ela é bem democrática, ela não é uma atividade exclusiva, ela é inclusiva, sabe? As pessoas podem se tranquilizar em relação a isso. Isso é uma falácia, sabe? De que a joalheria é algo para determinada classe de pessoas. Não existe isso, né? Então, assim, o curso vai ser dividido em módulos. Essas peças que eu mostrei não é para final de curso, são peças para o final do primeiro módulo. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um outro revés, né? Se acontece uma coisa na família, né? Por conta do problema que a gente está vivendo, uma doença, ou mesmo um ajuste que tem que acomodar parente em casa, né? Algo que impeça ela de dar continuidade, então de cada módulo ela já fica preparada para produzir alguma coisa. Então isso aí já é só o primeiro módulo, depois nós vamos avançar. E o curso também não é assim uma coisa de técnica, de ensinar a fazer joia, não é só isso, é de comportamento, de como você conseguir trabalhar nessa área, como você montar a sua oficina, sabe? Com pouco recurso, com o recurso que você tem, como você conseguir a matéria-prima, sabe? Da melhor forma, né? E, assim, são coisas assim, como a gente conversou antes, né? Tipo o pulo do gato. O que eu vou ensinar para a pessoa é isso, a linguagem simples, né? De uma forma bem, assim, objetiva, sabe? Sintetizada, né? Assim, eu sou uma pessoa pragmática, sabe? Eu gosto de resultado, entendeu? Assim, então, não acho que às vezes teoria seja tão importante, principalmente no momento desses, né? Tem muitas pessoas também que estão em fases da vida que ele não tem tempo para tanta teoria, né? Ele não está numa condição social que possibilita para ele virar um intelectual do mercado, sabe? Ler vários livros, né? Em vários idiomas, né? A proposta por isso que farei joia, sabe? Assim, eu farei joia, então, assim, é bem simplificado. De tal forma que ele vai se capacitar, mas não é o curso como eles dão online, de oficina, sabe? Tradicional, não é nada disso. Na verdade, a gente vai dar a noção assim, de como eles produzir conteúdo para a mídia social dele, para a mídia digital, né? A gente fez qualificação para como ele fotografar, o que, assim, dá ideias, né? Para que dentro da realidade dele, ele seja independente. A ideia é essa, né? Ele possa aplicar. Muito bem. Farei joias é isso, né? Da oportunidade. Então tem que ser oportunidade real. E uma pessoa que se forma no Farei Joias e ele decide trabalhar com isso, ele consegue sustentar a família com joias? Bom, depende do profissional, né? Porque isso é muito individual. Cada um tem uma capacidade. Tem pessoas que têm uma limitação de tempo de trabalho, né? Que trabalham menos, outros que trabalham mais, né? Alguns têm mais habilidade, outros menos, né? Mas assim, ele vai aprender a fazer e a gente vai mostrar os caminhos, né? De como ele pode vender, de como ele pode comunicar aquele produto dele, né? Não só buscar rede social, mas assim, o meio dele, os contatos dele, o nicho dele, porque toda pessoa tem um grupo, né? Toda pessoa tem uma comunidade que ele convive, tem amigos, né? E todas as criaturas humanas, Rodrigo, portam a joia. Seja o que for, uma aliança de casamento, um brinquinho de criança, assim, todo mundo usa. É da natureza humana essa questão de se enfeitar, né? As pessoas têm essa necessidade. Veja bem, o índio lá no meio da mata, ele se enfeita, né? Tem aquela coisa da celebração. É uma coisa assim, bem humana mesmo, né? Mesmo em casa, mas nessa situação de pandemia, joia não é prioridade. Toda a civilização do mundo usou joia em várias situações
E tem gente que está até usando mais agora do que antes, quando ele estava na rua, né? Vamos pensar da seguinte maneira. Digamos que um dos nossos parceiros aqui do canal, nossos espectadores, ele mora lá no interior, numa cidadezinha pequena. Será que ele vai ter mercado? Eu moro numa cidade de 2.000 habitantes hoje, né? Então eu acho menor que isso nem é intercidade, né? Não pode nem ser considerado. Eles estavam, inclusive, até ameaçando desmunicipalizar, né? Não ser mais considerado município, voltar a distrito, cidades menos de 5.000 habitantes. Né? Existia essa proposta, né? Do país. Então, assim, na verdade, ele pode morar onde ele quiser, né? Onde ele estiver. Porque ele vai ter acesso hoje com esse meio de comunicação, ele vai ter acesso a galerias online, né? Não só aqui no país, mas em outros países, né? Ele pode colocar o trabalho dele em qualquer lugar. Então, tem muitas propostas, né? Depende do segmento que ele escolher, mas em qualquer lugar. A gente tem um caso que esses dias eu achei super interessante de uma senhora que tem um projeto que chama Tágua. É muito interessante o trabalho dela, ela chama Irena. Então, ela vive num sítio, numa fazenda, e eles vivem super bem, com uma qualidade de vida muito boa, sabe? E eles produzem os alimentos, tudo do artesanato. Eles vivem de fazer o artesanato de taboa, né? Plantam a taboa, explicam esse processo, comunicam isso, sabe? Instagram, YouTube. Então, hoje a pessoa tem tudo à mão, ele pode morar em qualquer lugar. Hoje, o fato de localização geográfica não é problema para setor nenhum, né? Qualquer lugar que você... Além disso, tem também os shoppings virtuais para você vender, né? Como o Mercado Livre, Magazine Luiza, né? A pessoa também, a gente vai mostrar no curso uma parte específica sobre a formalização do trabalho dele, né? Seja como artista, através do PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. A gente vai explicar para ele como funciona esse programa brasileiro, que dá a ele uma isenção de impostos, que dá a ele toda a documentação fiscal para ele transitar no país, né? E vender e tudo. Então, é excelente se ele quiser fazer isso dessa forma, né? E quando ele for formalizar também institucionalmente, ele pode contar com muitas instituições, né? Igual os ESSES aí, o SEBRAE, por exemplo. O SENAI tem curso de joalheria, né? Essa joalheria tradicional, com metais. Então, as técnicas, né? O SENAI ensina técnicas, tem oficinas excelentes em São Paulo, interior de São Paulo. Tinha até uma oficina antigamente, né? Que era itinerante, né? Um caminhão enorme, sabe? Cheio de ferramentas. Então, assim, tem o SEBRAE, né? O SEBRAE é maravilhoso. Né? O SEBRAE, a pessoa faz a EI dela, né? E já pega o CNPJ, ele vai ter acesso a um monte de programa. O SEBRAE foi muito importante na minha vida. Eu transitava, assim, para minha família, né? A gente transitava livremente pelo SEBRAE de Goiânia, conhecia todo mundo. Então, assim, exposições através do SEBRAE, muitos cursos, workshop, rodada de negócio, premiação, né? A gente foi premiado várias vezes no Top 100 do artesanato. Quer dizer, para isso você tinha que se qualificar, você tinha 10 requisitos a cumprir que eram auditados. Então, assim, sobre ergonomia, sobre respeito ao meio ambiente. Então, toda essa experiência a gente vai passar no curso das pessoas. Qual o caminho mais curto para ele, né? Porque nós estamos vivendo uma situação de emergência. Então, eu acho que você tem que ser bem, assim... Até as pessoas estudiosas falam, né, que a gente vai viver um novo momento, né, agora, que é assim, seremos cada vez mais frugais, né? As frugalidades, você vai economizar tudo, não só os recursos materiais, os recursos naturais, mas também o seu tempo, a sua mente, né? Porque as pessoas às vezes têm aquele conceito, né, assim, bem antigo, né, sempre bem passado, que o saber não ocupa lugar. E isso não é verdade. A gente sabe disso, que ocupa muito, né? E que às vezes a pessoa procura ter um profissional de saúde para liberar algum espaço, que não é igual ao computador, né, que vai deletando. Então, assim, a pessoa com muita informação, ele acaba se perdendo, né? Tem gente que nunca traduz o conhecimento dele em negócio. Porque ele tem tanto conhecimento, ele estuda tanto, que ele não tem tempo nem condição de trabalhar. Sabe? Só fica assim, estudando, ele se torna um eterno estudante. Ele não traduz em negócio.
tem muitas pessoas que têm talento, também não traduz o talento em negócio. A gente vê excelentes profissionais da música, cantores, que não traduz negócio para. Então, o curso também visa isso, sabe? O seu aprendizado traduzido no negócio, que é justamente de onde você estiver, você sobrevive da arte. Me diga uma coisa, Adegmar. Você falou que você há 35 anos trabalha home office. O que isso te proporcionou? Não são 35 anos ininterruptos, né? Eu falei média 25, assim, porque eu tive lojas também, às vezes tinha oficina fora de casa, às vezes até 2 lojas ou mais. Isso me proporcionou um bem, assim, indescritível, impagável, assim, o melhor bem que a joalheria me fez foi não terceirizar a educação dos meus filhos, né? Então, eu e meu marido acompanhamos toda a educação dos nossos filhos. É aquela coisa de você estar presente e interagir com eles. Então, nossos filhos são nossos melhores amigos. A gente não teve essa coisa de problema de adolescente, de isso. A gente era muito amigo. Então, tomava as refeições juntos, estava sempre junto, trabalhando junto, né? Tanto que eles fazem parte do nosso mundo, é um trabalho de família. Um faz a comunicação, outro faz a parte digital, né? Às vezes minha filha faz mesmo, assim, ajuda mesmo, feitio, a maioria dessas peças do Farei Joia, ela fez mais de 50%. Então, assim, ela está presente em todo o trabalho, ela expõe também, né? Ela já fez várias exposições, ela está seguindo na área, né? De forma mais slow, mas tá. Então, assim, esse para mim é o maior bem, de criar, assim, meus filhos de uma forma bem presente, né? De viver essa situação de mãe, sabe assim, de poder cair, você levantar, sabe, de você cuidar do ferimento, sabe, de você abraçar quando tá chorando, de você dar banho, né? De você escolher as roupinhas, né? Então, assim, acho que isso é o bem maior e acho que, por isso também eu tenho esse desejo de compartilhar, né, com famílias uniparentais, muitas mães, né, que são arrimo de família por um motivo ou outro, ou por viuvez, ou por serem solteiras, né, ou divorciadas. Então, a mulher, ela é muito comprometida pela relação com os filhos, né? Naturalmente, a mãe não abandona os filhos, né? Há algumas excepcionalidades, mas o processo natural é de que a mãe... Então, ela é comprometida. Porque acho que toda a questão da pessoa ir bem profissionalmente tem a ver com a dedicação, com o comprometimento, o equilíbrio, evidentemente, né? Que a vida da gente não se resume ao trabalho. Então, se eu tivesse que enumerar, eu tive uma boa qualidade de vida, eu construí excelentes relações com a joalheria, né? Eu sempre tive para doar, sabe, assim, para as pessoas, né? Eu ajudei muita gente com a joalheria, inclusive eu ajudei muita gente a se tornar joalheiro já, no 1 a 1, né? De doar oficina. Então, a gente fez muitas ações assim e construiu relações ao longo da vida. Acho que isso também não tem preço, né? Você ter amigos de vida toda, centenas de amigos, né? Pessoas que você pode contar, pode chorar junto, né? Sorrir junto. Você mesmo um deles, né? A gente Sim. Pode chorar junto, pode sorrir junto. É verdade. Minha amiga, agora me explica o conceito de joia. O que é uma joia? Uma joia, assim, isso há muita discordância, né, nessas definições, sabe? Assim, acho que nem deve a gente considerar tanto isso, entrar no mérito disso, porque é confuso até para o mercado essas definições, sabe? Que são tantos tipos de joia e as pessoas mudaram tanto, né? Então, assim, joia é o processo de você fazer. Para mim, joia é aquilo que é valioso. Tá? Que é valioso e que tem uma razão de ser, sabe? Que expressa o que o artista pensa, né? É assim, é uma expressão cultural e artística. Isso é joia. Assim, uma expressão cultural e artística. Para mim, joia é isso, tá? Não o material, né? Igual assim, às vezes as pessoas consideram pelo material que se faz o que é. Não é isso, né? A joia pode ser feita de qualquer coisa, assim como escultura, né? Escultura no passado só podia ser de pedra, né? De mármore, de grana. Não, a escultura hoje pode ser de qualquer coisa, né? As pessoas fazem até em gelo, né? Uhum. Então, assim, pode ser madeira, pode ser barro, né? Então, assim, os humanos vão mudando, né? Vai migrando, a mente dele vai mudando. Então, o que era valioso para uma pessoa há 30 anos atrás
não é mais nem para a mesma pessoa. Ela já não valoriza, ela já mudou o comportamento, já mudou a situação dela na vida, o meio dela mudou, né? Então, assim, há uma tendência muito grande, né, de não, a pessoa não usar joias com liquidez, sabe? Porque a violência aumentará muito, já é imensa, né? E como ela nunca regrediu, ela só aumenta e a situação não é propícia para ela reduzir. A gente não vê isso. Eu só vejo aumento e não, assim, na minha perspectiva, na minha visão, eu acho que a gente não tem essa esperança, né? Ainda mais com todo esse tipo de reeducação, né? Não só do nosso país, mas é tudo, né? Tá tudo muito confuso. Sabe, tá tudo muito... O sistema parece já acabou, entendeu? Assim, tá bem demolido, né? Então, acho que isso faz a pessoa migrar para uma joia assim, que tem mais conceito, que não tenha liquidez, quer dizer, ele não vai ser roubado, assassinado por cortar aquela joia, né? É uma joia dele, única, que a pessoa também, a amiga, não vai mensurar valor, nem o marido, nem ninguém, sabe assim? É uma coisa dela. Então, é um luxo voltado para si, não para ostentação. Eu penso que esse é o atual e o futuro da joia, cada vez mais, né? O luxo voltado para si, para me agradar, porque eu gosto, eu quero, eu identifico, vai passar uma mensagem de mim interessante e eu quero e vou usar. Acho que sendo valioso, né? No primeiro módulo, a gente vai ajudar o aluno a encontrar esse baú dele de valores, né? De tesouros pessoais. E eu, olhando para você e no seu cenário, eu consigo identificar aí 3 coisas que para mim são joias, né? Esse arranjo floral que você fez, né? Esse tucano que eu tô apaixonado por ele, é muito lindo no seu broche e o seu anel. Então, todos eles são joias, né, Adegmar? Sim. Para mim é valioso, né? Por exemplo, eu achei interessante você mencionar o arranjo floral, porque fui eu que plantei, né? Então, tanto a folhagem quanto as florzinhas que eu peguei do fratacha da minha horta, então para mim é valioso, porque fui eu que plantei. Uhum. E assim, o anel também para mim é valioso, porque eu fiz, né? E foi uma das últimas peças que eu fiz, né? Assim, sentada na banca, nesse perfil de joia, né? Foi uma das últimas peças. Qual é a outra joia que você viu? O tucano, o seu broche. Sim, isso aqui é de uma associação de artesãos que eu comprei no Salão do Turismo em São Paulo, sabe assim, maravilhoso. É um pessoal lá, é uma associação de artesãos do Maranhão, bem interessante. O tucano é bem Brasil, né? Eu amo a cultura brasileira. Adegmar, como uma última mensagem para os espectadores do canal, um convite para fazer o curso, o espaço é seu, minha amiga. Não, eu só quero assim que, se você tem esse interesse, é sua chance, agarre, né? E você será bem-vindo, né? Assim, você será acolhido, a gente tem um espaço de acolhimento e nós vamos segurar a sua mão, né? A ideia é essa, de que você consiga o que precisar, né, para se desenvolver. Nós vamos intermediar isso, né? Inclusive na aquisição de ferramentas, nós pensamos nisso já também, né? Como facilitar isso através de um grupo de trocas e doações. Nós vamos convidar alguns amigos joalheiros, né, para doar ou trocar com a pessoa direto nessa plataforma que a gente está já abrindo só para os participantes do curso e os que necessitarem de oficina. Porque tem estágios diferentes. A gente faria uma turma só, né? Complicou um pouco, porque assim, cada um tem um estágio diferente. Então tem pessoas que é de família de joalheiro e querem uma pegada nova, né? Querem atualizar o trabalho e entender melhor o momento, que era de outras áreas e migrou para a joalheria. Há pessoas que os parentes eram joalheiros, então ela tem a oficina completa, que foi doada, que ganhou. E tem gente que tem parcialmente, porque se envolveu um pouco. Então, e tem gente que nunca teve experiência com o mercado. Então, são perfis diferentes. Aí, por conta disso, nós vamos montar 3 turmas, né, com 30 e poucos, né, para que se sintam mais à vontade, né, e a gente consiga conhecer também, né, porque é muito difícil você contribuir para alguém sem conhecê-lo. Então, acho que vai esse ambiente mais restrito, menos pessoas, vai ficar mais pessoal. Vamos ter o resultado. Então, venham, né? Venham que nós estamos esperando.
nós temos ainda, né, as inscrições estão abertas, né, mas logo fecharão, né, a pressa. Então, Adegmar, queria te agradecer do fundo do meu coração, minha amiga, por ter dado o privilégio de estar com a gente no Guia de Profissões, estendendo esse convite maravilhoso para os amigos do nosso canal. Muito obrigado pela generosidade da sua participação. Eu que agradeço também, Rodrigo. Assim, o sentimento é recíproco, né? Eu estou feliz por estar aqui. Sei que o seu público, grande parte dele é público-alvo, né? Inclusive seus amigos, né, da tribo, que eu estou aguardando, né? Sejam bem-vindos. Eu acho que vocês serão bem-vindos, serão acolhidos. Todos vocês que se inscreverem, né? A gente vai dar a máxima atenção e tudo que pudermos fazer. O meu desejo é que, se você quer um recomeço, se esta é uma saída para você, que venha, né? Se você tem esse alvo na vida de trabalhar com arte, com artesanato, né? Com joalheria, porque como nós tivemos uma experiência intensa em artesanato, né? Nós ganhamos o Top 100, que eu te falei, 3 vezes no Brasil, as edições quase todas. Então, enquanto teve esse concurso, então, nós temos também muita noção de manualidade, de artesanato, de definições disso, de como conseguir mercado, de como se associar em cooperativas, associações, né? E tem um mundo imenso a ser explorado para a manualidade, fazer à mão, né? Porque hoje também, assim, para a pessoa do canal entender também, tudo que puder ser digitalizado será. Mas o à mão é insubstituível. É insubstituível. Então, acredite na manualidade, no artesanato, porque de tempos remotos, né, sempre sobreviveu a arte. Muito bem. Então, não perca, nossos queridos amigos do Guia de Profissão, não perca essa maravilhosa oportunidade de aprender a ser um artesão, um artista joalheiro. Adegmar, mais uma vez, muito obrigado de coração pela sua entrevista. E a vocês, amigos do Guia de Profissão, nosso muito obrigado e até a próxima.